Porque agora eu vou pensar um pouquinho sobre a caravana. E quando eu entrei na minha sala para pensar, a primeira pergunta foi justamente essa: por que pararam aqui? E não foi nada por acaso, não foi nada combinado. Essas coisas de vocês pararem aqui é coisa do céu. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Eu tinha dito a Itamar que eu ia falar apenas 5 minutos, mas depois os encantados me pegaram e disseram: não, você tem que falar dessas coisas do céu, o que aconteceu da parada da caravana aqui. Então eu quero aproveitar isso. Esse espaço que vocês estão aqui, todo mundo olha e pensa no seminário, mas aqui também foi um grande espaço de acolhimento e de pensar a questão social, na diocese e no regional. A gente está recuperando a história dos CECAPAS, que aqui era a sede dos experimentos de criação de cabra, abelha, horta comunitária, formação de pessoas para atuar no campo, e a sede era em Recife. Depois teve a confusão por aí, em Recife, acabou com tudo isso aqui. A gente está agora, então, depois retomando isso aqui, para ser novamente, agora não é mais seminário, essa parte é um centro social e de formação pastoral, mas também o terreno, a gente está nesse processo, nesse caminho de voltar àquela função que tinha quando tinha os CECAPAS aqui. Muito bem, então sejam bem. Eu não vou falar dos pronomes, daquelas coisas, reverendíssimo, excelentíssimo, bobagem. Vocês são tudo irmão e irmã. Somos da família de Deus, Somos todos irmãos e irmãs. Eu vou escrever porque senão eu falo muito, eu fico emocionado e aí e gente que vai ficando com uma certa idade, aí perde o juízo, você sabe, Eu já perdi, eu já não tinha, e agora, depois da idade, já começou a perder. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, fé, democracia, esperança no semiárido. Dizem os dicionários que caravana é um grupo de peregrinos, de mercadores ou de viajantes que, por medida de segurança, se juntam para viajar pelo deserto. Em tempos de tantas tecnologias, de rapidez nas comunicações, mas também de vida em perigo, parece que o Espírito, os encantados da nossa aqui terra, nos impele à itinerância. Viajar juntos por medidas de segurança, diz o dicionário sobre a caravana. Estamos juntos em caravana porque a democracia corre perigo. E a caravana segue esperançando. Todos juntos no semiárido da vida, gestando o novo céu e a nova terra. Quem entra nessa caravana acredita que ela é uma grande fonte de possibilidade, de uma mudança em nosso território, porque temos fome e sede de justiça. A expressão fome e sede de justiça evoca as necessidades primárias da vida humana, aquelas ligadas ao instinto de sobrevivência. Trata-se, portanto, de uma justiça que supera aquela que o mundo busca, porque não busca seus próprios interesses e não se deixa manipular pela corrupção. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, estamos juntos, vamos juntos, protegendo, mas também anunciando. Anunciando que a democracia é mais do que apertar um botão. A democracia é como uma casa em constante construção. Ela não acontece apenas no dia da eleição. Votar é fundamental, mas é apenas o primeiro passo. A igreja nos ensina que a democracia precisa de participação ativa. O cidadão não é apenas um cliente
que apenas reclama do serviço, mas um construtor que ajuda a levantar as paredes da sociedade. O voto, portanto, não deve ser movido por interesses pessoais, favores ou vantagens, mas sim por um compromisso ético com a justiça e a dignidade humana. Sim, vamos juntos, em caravana, protegendo, mas também denunciando. Denunciando que a corrupção eleitoral é um pecado social que fere a democracia. Ela aparece no abuso do poder econômico, na compra de votos, no uso indevido da máquina pública e na disseminação de notícias falsas. Estamos aí a fake news. Muitas dessas práticas se tornam aceitas, porque parecem normais. Nem tudo que é comum ou frequente é correto. Jesus, em sua prática, nos ensina que a política deve estar a serviço da vida, especialmente dos mais pobres e excluídos. Ele afirma que tudo que é feito aos pequenos é feito a ele próprio. A corrupção e a falta de transparência atingem diretamente os que mais precisam das políticas públicas, aprofundando a desigualdade e as injustiças. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, vamos juntos, nos protegendo, mas refletindo também sobre a ética das eleições, sobre nossa responsabilidade cristã e cidadã diante da vida e da sociedade. As eleições não são apenas um evento político, mas um momento decisivo em que o povo escolhe caminhos que impactam diretamente o bem comum. A Bíblia nos recorda de que a justiça exalta uma nação. Provérbios 14:13, deixando claro que a democracia só se fortalece quando está alicerçada em valores éticos. A ética nas eleições não termina no dia do voto, ela continua no acompanhamento das pessoas que foram eleitas, na cobrança por transparência e na participação social. Como cristãos e cristãs, como cidadãs, somos chamados a ser sementes de esperança, confiando que escolhas éticas, mesmo simples, podem transformar a realidade e aproximar a sociedade dos valores do reino de Deus, onde justiça e paz caminham juntos. Sim, minha gente, vamos juntos, protegendo, mas também vamos fazendo memória. A nossa querida Diocese de Pesqueira se sente feliz pela caravana se achegar aos pés da Serra de Ororubá para um descanso merecido e provar nosso feijão, nosso doce de leite, munguzá e a acolhida calorosa de nosso povo. Hoje aqui não posso esquecer de fazer memória de nosso 4º bispo diocesano, não posso, e aí é a combinação do céu, e colocá-lo entre os ilustres prelados nordestinos, como D. Helder, como D. Francisco, astralgésimos de Afogados e tantos outros. Eu falo, meus irmãos e irmãs, de Dom Severino Mariano de Aguiar, que pastoreou esta diocese no período de 56 a 1980, 19 anos como pastor dessa diocese. Sofreu, que só Deus sabe quanto esse homem sofreu por aqui. Faço memória da primeira caravana de bispos, tendo D. Helder como secretário da CNBB. Aconteceu na cidade de Campina Grande o primeiro encontro de bispos do Nordeste, em maio de 1956, onde era vigário em Campina Grande o então padre Mariano. O encontro era voltado para o debate sobre o compromisso cristão diante da questão social brasileira, e em especial sobre a questão nordestina. Coube ao padre Mariano a organização do encontro em apoio à CNBB, sendo aquela cidade escolhida por ser um centro efervescente de debates
sobre a temática social à luz da doutrina social da igreja. Logo após ele foi nomeado bispo. E em Pesqueira, D. Mariano foi ardente defensor da reforma agrária, mas fazia contraponto aos extremistas, defendendo a necessidade de uma reforma como exigência evangélica da justiça e da solidariedade, sem violência e sem quebra do princípio básico da democracia, que é o Estado de Direito. Pesqueira não foi para ele um início de trabalho pastoral, mas uma continuidade. Ele já era um grande homem na sua diocese como padre. Seguia com absoluta fidelidade os ensinamentos da igreja, sem ceder às correntes ideológicas extremistas e nem fazer concessões aos mantenedores do poder econômico. Sabia distinguir os problemas, respeitar e acolher as pessoas, condenar os erros sem estigmatizar as pessoas, sempre em cumprimento de sua missão de pastor de todas as ovelhas. Por isso, jamais interrompeu o diálogo com qualquer segmento social, mesmo discordando, sem medo de posicionamento ou práticas políticas que entendesse como estranhas ao Evangelho, principalmente após o movimento militar de 1964. D. Mariano foi um homem plural, um humanista e um grande cristão dedicado integralmente ao seu povo, sobretudo na pregação em defesa dos mais pobres. Bispo independente, corajoso em suas posições, sempre fiel à doutrina de sua igreja, vivendo até a morte de forma mais humilde, despojado de tudo em qualquer bem terreno. Um homem de paz, de diálogo, de muita fé, de esperança e também de compreensão e de perdão. Quando vocês fizeram e pensaram em parar por aqui, certamente lá no céu, D. Helder, D. Francisco Astragésimo, D. José Maria Pires, disse: vocês têm que parar em Pesqueira, porque lá D. Mariano viveu nessas terras com um coração apaixonado pela democracia, pela defesa da vida, pela defesa dos pobres, pela defesa dos pequenos. Então vocês não vieram aqui por acaso. Foi uma combinação dos encantados, dos bispos encantados que estão lá no céu. Por isso, ao dar as boas-vindas a vocês e enviá-los para continuarem a itinerância, a caravana, a peregrinação, o faço da cátedra onde D. Mariano pastoreou o seu povo na caridade por 19 anos, usando uma palavra de ordem. Quem é daqui já conhece. Uma palavra de ordem do cacique Chicão Chucuru, na luta pela terra. Ele dizia, e eu digo a vocês: diga ao povo que avance! Diga ao povo que avance! Diga ao povo que avance! Bem-vindo à Pesqueira, terra de D. Mariano! Deixa eu só explicar. Ô, minha gente, podem sentar. Eu não vou poder comer o feijão com vocês, viu? Porque daqui a pouquinho eu tenho... E nem o mungunzá. Daqui a pouquinho eu tenho que voltar para cá, porque tem uma reunião aqui, eu tenho que estar nessa reunião. Se a minha parte não participa dessa, não funciona essa reunião. Mas eu digo mesmo, de coração, muito obrigado, viu? E eu acho que a gente no futuro podia pensar essas caravanas também no estado de Pernambuco todo, né? Caravanas do sertão. Nós estamos agora conversando os bispos do sertão, né? E aqui Pesqueira é a porta, a boca do sertão. Aqui Pesqueira é a mãe das outras dioceses do sertão. Quem sabe fazer caravanas do sertão, caravanas do agreste, caravanas para a zona da mata, a gente fazer circular, não
não é? Porque eu acho que é uma criatividade nova, que a gente, nova não, antiga, mas que a gente precisa recuperar, não é? Para levar um pouco de esperança e fazer alguns questionamentos ao coração da sociedade. Sim. Eu estou encantada com a sua fala. Eu queria que você desse essa coisa maravilhosa, essa fala de recepção e de história de Pesqueira, para que a gente levasse, cada um de nós levasse, ou passassem para nós pelos meios de comunicação, certo? Isso é uma coisa. Depois, eu acrescentaria a esses nomes que o senhor falou. Eu não conhecia a história do Mariano, eu não sou daqui, sou do Rio Grande do Norte e já andei muito. Então, eu gostaria de lembrar 2 nomes, aliás, 3. Dom Pedro Casaldáliga, que esteve aqui depois da morte do cacique Chicão, e que ele fez homenagem ao cacique Chicão e apoiou a família do cacique Chicão após o assassinato dele, com Frei Aloísio Fragoso, lá no centro de Recife, e veio aqui também Dom Dino, que fez uma celebração belíssima, que eu tive a sorte de assistir. Foi a primeira vez que eu conheci, estive perto dos povos originários, e a graça que eu tive foi exatamente aqui em Pesqueira, com os chucrus. Marquinhos estava sofrendo a morte do avô nessa ocasião, e aí foi um encontro nacional dos povos indígenas aqui em Pesqueira. Eu vim por muita sorte, por Deus que manda a gente para os lugares nas horas, não é? Que Ele acha interessante. Então, eu estou super feliz de estar aqui. Então, eu fiquei muito contente de parar em Pesqueira, porque isso me remeteu a essas questões. Muito obrigada. Meu nome é Helena Cortez, eu sou do Movimento do Sírio, sou do Rio Grande do Norte, de uma família enorme. Meus pais tiveram 13 filhos, e aí estou muito feliz de estar aqui. Eu é que fico feliz, viu? Olha, tem muitos nomes, a gente poderia fazer uma lista grande dos bispos. Eu só posso sim disponibilizar isso para vocês, mas eu peço encarecidamente que isso fique para os seus estudos, leitura, meditação, reunião, encontro. A gente circula em PDF no grupo, que aí chega todo. Eu também todo preciso mundo corrigir, ajeitar isso aqui. Agora, eu quero lembrar vocês que o texto todo não é meu, né? As histórias de Dom Mariano, até nós de Pesqueira conhecemos muito pouco, porque ele ficou escondido, ou vive escondido, né? Porque ele incomodou muito através das suas posições, né? E, na verdade, o senador José Jorge, no centenário dele, em Brasília, no Senado, fez uma homenagem aos movimentos sociais e a Dom Mariano. E, por acaso, eu mexendo lá nas coisas, encontrei, que não foi assim, porque no Senado escreve, ele deu o discurso dele, o senador, entregou o discurso dele, e onde ele fala das qualidades de Dom Mariano, recuperando as qualidades de Dom Mariano, mas fala também da história de Pesqueira. A gente não pode perder esse texto, porque é de uma riqueza muito grande, né? E a primeira parte da democracia, essas coisas que estão aí nos cadernos de educação popular, né, para fé e política, estão aí. Eu catei um pedacinho daqui a acolá e fiz uma poesia dentro para ajudar a gente, né, a não ficar falando das coisas muitas vezes fora do mundo, não é? Então, muito obrigado mesmo, e se sintam em casa, a casa é de vocês, não só hoje, mas quando quiserem vir aqui, a casa é de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Aqui tem muita coisa interessante que a gente pode ver, tem muitas experiências muito bonitas, de muitas lutas, de homens, mulheres, alguns bispos que dedicaram também a sua vida aqui às causas. Dom Mariano, por exemplo, lá Vila Nápoles, foi ele que distribuiu as terras para a construção das casas, não é? Das famílias lá.
Hoje nós temos o consórcio Dom Mariano, que reúne os 13 municípios, é dado o nome dele. Eu já disse a alguns prefeitos, se vocês não mudarem de comportamento, vamos tirar o nome do consórcio. Viu? Não vai ser mais Dom Mariano, vocês botam o nome que vocês quiserem, porque ele tem uma história que a gente precisa recuperar e que precisa também respeitar. Tá bom? Um cheiro no coração de todos vocês. Vou ver se a cozinha... Já que o senhor não vai ficar para almoçar conosco, então conceda-nos uma bênção para a gente já seguir para o almoço. E aí a gente tenta retornar às 13h30, considerando o horário, pode ser? O senhor vem para a foto, mais tarde a gente já faz agora. É a foto? Que hora é a foto? São as 15. Pronto, o Dom está por aqui. Você me chama na foto, viu? Ok. Pode chamar que eu venho sim. Muito bem, vamos ficar em pé então para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus Pai e Mãe, olhe por esta caravana, pelos sonhos que trazemos em nossos corações, pela luta de todos os povos, dos pobres, dos pequenos. Derrame a bênção sobre os alimentos que vai ser colocado à nossa mesa, que é fruto da partilha. Bonito, amanhã vamos falar da multiplicação dos pães, que a gente deveria mudar o nome do evangelho. Não é multiplicação de pão, porque não fala da multiplicação, fala de partilha. Que esta bênção, Pai, de bondade, desça sobre todos nós, o nosso coração, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegando em Afogados, vocês vão ser recebidos, pelo Nego Velho, por Dom Limacedo. Tem um cheiro na careca dele, viu? Diga que eu não pude estar lá, mas que mandei um cheiro, tá bom? Deus abençoe. Então, gente, a gente já pode seguir aí a nossa